Fala galera, hoje como é 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, vou falar sobre algumas coisas relacionadas ao ciclismo e as mulheres, mas antes, acho que eu dei um jeito de abrir esse troço aqui, graças aos comentários de vocês. Bom, quem viu o vlog ontem, viu que eu peguei isso daqui pra testar e que eu apanhei pra caramba pra conseguir abrir isso daqui, mas aparentemente isso aqui funciona tipo aquelas colas de criança, sabe, na escola, no qual você abre aqui e daí você consegue tirar o olho. Deixa eu ver. Ah, é esse mesmo. Então aqui, ó, tá aí o lubrificante, aí você faz assim e fecha e não sai mais. Ah, era problema de BIOS, bicho incompetente operando o sistema. Bom, vamos lá então falar de outra coisa. Então, galerinha, como eu falei com vocês, como hoje, dia 8, vocês na verdade estão assistindo esse vídeo no dia 9, mas de qualquer forma, estou gravando aqui no dia 8, Dia Internacional da Mulher, então tentar trazer algumas perspectivas aqui sobre como as mulheres utilizam as bicicletas, tanto do ponto de vista de mobilidade urbana, como do ponto de vista competitivo, né? Primeiro, do ponto de vista de mobilidade urbana, o site aqui People for Bikes, que é um site bem legal, que eles têm uns projetos bem interessantes com relação à mobilidade urbana com bicicleta. Eles publicaram aqui um estudo feito pela US Bicycling Participation Study, o estudo chama isso, né? Ele foi feito no final de 2014, o levantamento de dados, né? E utilizou mais de 16 mil indivíduos para fazer essa foi a amostra para se fazer uma estatística de como é feito a utilização da bicicleta como mobilidade urbana nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a quantidade de informação é muito precária, então é meio complicado de se chegar a esses números. Mas, de qualquer forma, ele trouxe alguns números melhores do que um outro estudo que foi feito em 2009, que foi o National Household Travel Survey. Esse de 2009 mostrou que apenas 24% das viagens feitas com bicicleta, ou seja, as pessoas que utilizaram bicicleta como meio de transporte, foram mulheres. Nesse novo estudo, feito em 2014, mostrou que esse número subiu para 43%, né? Ou seja, existem 104 milhões de pessoas, ou seja, um terço da população americana, que utilizaram a bicicleta no ano de 2014, né? E 45 milhões, ou seja, 43% desse número foram mulheres. Então, ao invés de 24, foram 43%. O número de mulheres que utiliza a bicicleta como meio de transporte ainda é menor do que os homens. Boa parte das mulheres utiliza como recreação. Essa parte das mulheres utilizarem menos como meio de transporte está um pouco envolvido, pelo menos é o que a pesquisa diz, com o fato delas terem algumas tarefas domésticas, como levar filho para a escola, trazer filho da escola, levar para o inglês e tal. E para fazer isso, elas preferem levar o filho dentro do carro do que na bicicleta. O que eles falam é que se essas atividades fossem mais divididas entre homens e mulheres, talvez as mulheres utilizassem mais a bicicleta do que os homens. Outro número interessante é que as pessoas que têm filhos tendem a usar mais bicicleta do que pessoas que não têm filho. Por exemplo, esse número aqui mostra pessoas que utilizaram a bicicleta pelo menos uma vez por ano. Como vocês podem ver, homens e mulheres sem crianças, deu 31% de homens e 19% de mulheres, e com crianças, 47% de homens e 32% de mulheres. Então, os pais estão pedalando mais com as crianças do que as mães, mas de qualquer forma o número absoluto é maior do que 100 crianças. Com relação à vontade de pedalar mais, você vê que é bem parecido. Homens têm 54% de vontade de pedalar mais e mulheres têm 52% de vontade. Então isso aí está bem parecido. Com relação à segurança do trânsito e assalto, essas coisas, as mulheres se declararam com medo dessa parte de segurança, foram 54% desse grupo. Ou seja, 54% das mulheres têm algum tipo de medo quando elas saem para pedalar. Comparado com os homens, que são apenas 49%. Mas essa diferença aí não está tão grande também. Imagino que todo mundo tenha essa preocupação com a segurança como sendo algo que às vezes impede a pessoa de
pedalar, né? Achei interessante esta pesquisa aqui que mostra que, assim, apesar de existir uma diferença, não tá algo tão gritante assim, o que mostra uma melhora com relação a uma pesquisa que foi feita aí 7 anos atrás, né? Essa foi em 2014, quer dizer, essa foi em 2014, essa foi em 2009, então com 5 anos de diferença você teve uma boa mudança. Do ponto de vista esportivo, existem algumas controvérsias com relação a isso daí. Muita gente já ataca logo, os organizadores das provas e tal, só que isso é um problema um pouco mais complexo do que só o organizador da prova. O organizador da prova é um cara que precisa ganhar dinheiro para fazer que aquela prova funcione. E esse dinheiro muitas vezes vem de patrocínios, e os patrocínios vêm de mídia. Então, eles precisam dar mais premiação e coisa para as modalidades que realmente geram mais receita. Hoje em dia, as categorias masculinas geram mais visibilidade do que as categorias femininas, por uma série de fatores, tanto do ponto de vista cultural, às vezes as pessoas preferem ver corridas masculinas do que femininas, a televisão cobre mais as provas masculinas do que as femininas, às vezes por uma questão de audiência ou não, enfim, as provas masculinas geram mais receita para os organizadores de prova do que as femininas. Logo, existe uma distribuição proporcional aí de quem gera mais receita e de quem... aí eu acho meio errado você jogar essa culpa toda no organizador da prova. O cara tinha que dar a mesma premiação. O problema é que nesse cenário cultural que existe hoje, de que a prova masculina dá mais audiência, consequentemente dando mais dinheiro para o organizador de prova, se você iguala as premiações, você está gerando uma certa distorção, porque você está dando mais dinheiro para um grupo, independente de ser homem ou mulher, que está gerando menos receita. Da mesma forma que o contrário, na minha opinião, seria equivocar também. Vamos supor que uma competição que as mulheres dão mais receita pro organizador do que os homens, e o cara desse a mesma premiação para os dois, na minha opinião também seria equivocado. Então não é bem uma questão de gênero, é sim uma questão matemática de quem traz mais dinheiro. Não estou querendo entrar em nenhuma confusão aqui, seu machista, não é nada disso. É simplesmente uma comparação do ponto de vista de dinheiro mesmo. Por exemplo, o Tour de Yorkshire do ano passado foi considerada a prova mais bem sucedida, a prova feminina mais bem sucedida do calendário, né? Eles conseguiram um patrocínio legal, conseguiram uma visibilidade legal e conseguiram dar uma premiação total de 20 mil euros para as mulheres, né? Um único dia de evento feminino desse mais premiação do que 3 dias de evento masculino. Que eles até falam, graças a um acordo de 3 anos com a cadeia de supermercados ASDA, eles conseguiram dar uma premiação para as mulheres de 20 mil euros, né? Isso é 40% maior do que a premiação dada para o vencedor geral. Vamos supor, se o homem conseguisse vencer todas as 3 etapas do Tour de Yorkshire, mais a classificação geral, né, obviamente, ele ganharia 14 mil euros, ou seja, o prêmio das mulheres foi maior do que o prêmio dos homens, né? De qualquer forma, eu acho interessante que se tente ou mudar o formato ou fazer de alguma forma com que as provas femininas fiquem mais atraentes, tanto para o público como para a mídia. Acho que é uma coisa que deve se pensar para conseguir igualar, até para estimular para que mulheres participem do ciclismo e tenham assim uma fonte de renda bacana para que ela possa continuar no ciclismo. Agora um pouco sobre o Brasil, como eu falei, é difícil de você ter essa coisa, esses números, mas o site aqui culturabike.com.br, ele fez um post aqui em 20 de julho de 2016 com alguns números interessantes do ponto de vista das mulheres aqui no Brasil. Por exemplo, além do uso da bicicleta comum, as mulheres têm ingressado com força nas provas de longa duração. Nesse quesito, o Brasil surpreende positivamente. Em 2015, o país recebeu pela primeira vez o Letap Brasil. Dos quase 2 mil ciclistas inscritos para percorrer os 112 quilômetros em Cunha, 11% eram mulheres. Pode parecer um número pequeno, mas na verdade foi até maior do que a versão na França. Aqui, ó. Para você ter uma ideia da importância, a Letap na França, que ocorre há 22 anos, tem um percentual de participação feminina de apenas 5%. No primeiro ano da prova lá em Cunha, teve uma participação de mulheres maior do que o Letap lá da França mesmo, que é uma prova bem famosa, então isso é bem interessante. Então, legal ver aí que as mulheres nessas provas de longa duração estão se empenhando mais. Outra coisa que é interessante é que
cada vez mais as marcas têm percebido esse crescimento das mulheres no ciclismo e têm criado bicicletas com geometrias específicas para as mulheres. Então a bicicleta tem os pontos de contato específicos para as mulheres, você tem a manete do freio um pouco mais próxima, a geometria da bicicleta é um pouco mais adaptada para o corpo feminino. Então existem várias pequenas adaptações que fazem com que o equipamento seja mais bem adaptado para as mulheres. Então é um avanço, isso facilita, porque a mulher vai ter um produto feito para ela, vestuário, coisas adaptadas para as necessidades femininas, então isso tudo contribui bastante e faz com que as mulheres se sintam mais à vontade no ciclismo. Outra coisa que eu acho que ajuda bastante, marcas que se preocupam em treinar as pessoas que vão entrar em contato com o público para que saibam lidar com as mulheres, porque muitas vezes você entra numa loja de bicicleta, numa oficina, é um ambiente meio masculino demais assim, então às vezes a mulher pode se sentir um pouco retraída a entrar nesse mundo. Mas de qualquer forma, está melhorando, acho que as coisas estão se desenvolvendo, até porque, até do ponto de vista da indústria, é inteligente. Estava até conversando isso com o Lucas ontem, lá da Bike Mania, ele falou assim, mulher tende a gastar mais, então assim, mulher se preocupa mais com roupa, um pouco mais com visual e tudo, então, do que o homem. Então, muitas vezes assim, a mulher vai comprar mais roupa, então ela vai gerar mais dinheiro para a indústria, muitas vezes, do que o homem. Então, é bom que a indústria preste atenção nisso e estimule as mulheres a participarem mais do ciclismo, porque até desse ponto seria melhor para o ciclismo. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero não ter ofendido ninguém aqui, esses assuntos são sempre meio complicados, ainda mais hoje em dia que você não pode falar nada, que você toma pedrada de tudo que é lado, mas quis trazer um pouco desse panorama aqui para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aqui se você tem alguma sugestão ou mais alguma informação interessante sobre o assunto ou crítica, e deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Beleza? Então é isso, galera. Parabéns aí para as mulheres com um dia de atraso e é isso. Continuem pedalando. Abraço.